Agora, a salvação, a pessoa é guiada pelo Espírito de Deus. Ele não está debaixo da lei, seguindo assim, premissas legalistas de proselitismo, de religiões, como se isso fosse dar a salvação para ele. Não, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Esta é uma realidade. Então, meus amigos, esses tipos de conhecimentos, eles estão na realidade circunscritos ao mundo do Espírito. Como diz o apóstolo, a Deus a quem sirvo em meu Espírito. O Deus que nós servimos em Espírito. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em Espírito. O Espírito dá testemunho com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Essa é a realidade das coisas. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo hoje é ignorância total teológica bíblica. Isto porque, infelizmente, os pastores, os líderes espirituais, não ensinam a palavra de Deus para o povo como deveriam ensinar. Ficam contando histórias. A pregação deles consiste em contar histórias para o povo, a falar de projetos, de viagens, de construções e de tantas outras coisas mais. Em vez de abrirem a Bíblia e explicar para o povo o significado real da palavra, a revelação integral de um Deus vivo que se revela aos homens nessa presente época cronológica e que mostra aos homens a realidade espiritual em que eles estão em relação a Ele, que é a divindade. A distância moral e espiritual em que eles estão. E que mostrar para essas pessoas, orientá-las quanto à realidade do arrependimento, à realidade da salvação. Mostrar para eles de que Deus ama todos os pecadores, mas que tem uma premissa básica para a salvação, que é o arrependimento, que é a mudança de vida, que é a obediência. Então estas coisas são necessárias, são necessidades básicas do povo de Deus aqui na terra. Agora, quantos males têm acontecido nas igrejas porque não são ensinados? Porque aqueles que Deus chamou, ou porque foram colocados lá pela própria mão do homem, para levar o povo pelos caminhos da palavra, pela orientação doutrinária, sadia e real, para mostrar para as pessoas a situação em que eles estão e qual a situação que Deus quer que eles estejam, orientá-los na sua ignorância, aplicar nas suas vidas as promessas e as palavras de Deus. Em vez de fazerem isso, ficam contando histórias. Abrem a Bíblia, conta a história de Paulo, conta a história de Davi, conta a história de Abraão, conta a história de Noé, e conta as guerras de Israel, e conta isso, fala de viagens, fala de construções, fala não sei do que, falam de tantas coisas, falam de si mesmos, mas não falam aquilo que está na palavra de Deus. E quando eu digo não falam como deveriam falar, fazendo exegese correta, exegese real dos textos bíblicos, porque para isso, meu amigo, é preciso estudar, é preciso pesquisar, é preciso buscar a Deus. E estes pastores, infelizmente, dos dias de hoje, não têm tempo para isso. Porque se colocaram em tantas obrigações, em tantos movimentos, em tantas questões, em tantas coisas, que eles não têm mais tempo de orar e ler a palavra de Deus. E como é que pode uma pessoa que não estuda, que não busca a profundidade das coisas espirituais, falar alguma coisa para o povo de Deus?
Como é que pode uma pessoa que não tem uma vida de oração chegar e falar da palavra de Deus para o povo? Não tem como. E é por isso que nós vemos a ignorância no meio do povo evangélico. O povo não entende as doutrinas básicas da igreja. Se nós perguntarmos às pessoas as coisas elementares da fé, nós percebemos que as pessoas não têm consciência disso, não sabem. Muitos têm até superstições sobre isso. E tem isso como se fosse uma teologia bíblica. Coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, nem com a revelação de Deus. Por isso é que nós precisamos falar da palavra de Deus. Essa é a finalidade do Veredários. É falar a palavra de Deus. É falar sobre aquilo que as pessoas precisam de ouvir. Então, meus amigos, sobre este assunto, que é tão tremendo, tão terrível, eu digo para vocês que as pessoas, quando chegam nessas horas difíceis, eles ficam tão desesperados, porque eles não sabem na realidade. São pouquíssimas pessoas na igreja que têm noção dessas coisas. Teve um irmão que me perguntou sobre isso, e quando eu expliquei para ele isso que eu estou explicando aqui, e alguma coisa que tem mais para frente ainda, ele chorou. E ele mesmo me disse, irmão, ele me disse chorando, irmão, nunca me falaram disso daí, nunca me explicaram desse jeito. Uma irmã também me perguntou, expliquei a mesma coisa, ela também chorou e disse, irmão, os pastores deveriam falar sobre isso, deveriam pregar sobre essas coisas. Não sou eu que estou falando, são pessoas que estão falando isso para mim. É justamente por isso que eu estou colocando esse estudo na rede social, no blog. Porque eu vejo que é uma deficiência nas igrejas. Uma deficiência doutrinária. E quando se fala sobre essas coisas, fala-se muito superficialmente. Porque esses líderes não se preocupam em pesquisar, em estudar essas coisas com profundidade. Então, meus amigos, esta é a realidade das igrejas de hoje. Que Deus tenha misericórdia dos crentes. Que Deus tenha misericórdia dessa igreja do século XXI. Da situação em que ela está indo. Agora, nós vamos passar para o próximo artigo, ou parágrafo desse estudo, que é o estado intermediário dos mortos. O que significa isso? Estado intermediário dos mortos. Em relação ao estado intermediário dos mortos, existem algumas doutrinas erradas, devido ao desconhecimento do que é a morte e também quanto à verdadeira constituição do homem. Por exemplo, o sono da alma. Essa doutrina ela é baseada principalmente no texto de Eclesiastes capítulo 9 e verso 5, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também existe um outro texto, em Isaías capítulo 26, verso 14, semelhante a esse, que diz assim: morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitastes e destruíste e apagaste toda a sua memória. E ainda, no livro de Jó, capítulo 7 e versículo 9. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Agora, embora estes versos sejam inspirados por Deus, é preciso observarmos que no caso de Eclesiastes, o ponto de vista é de debaixo do sol. Isso é do lado de cá. Então, aqueles evangélicos que estabeleceram a doutrina do sono da alma, baseado nesse versículo, é sempre baseado nesse versículo aqui, um dos principais, eles querem estabelecer uma doutrina espiritual baseada naquilo que acontece do lado de cá do sol. Ora, nesta época ainda não havia uma revelação completa sobre esse fato. Então Salomão está falando daquilo que é debaixo do sol, como nós vemos acontecer.
No caso de Isaías, é a mesma coisa. Isaías está falando do ponto de vista terreno. Agora, no caso de Jó, ele fazia essa observação a partir do que ele conhecia, do que ele via. Ou seja, não havia uma revelação plena sobre este assunto. Revelação essa que foi trazida por Jesus Cristo quase 2000 anos depois. Então, Jó observava as nuvens, assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que der a sepultura nunca tornará a subir, porque ele nunca tinha testemunhado uma coisa dessa. Ele não tinha ainda um esclarecimento, uma revelação sobre esses fatos. Então nós não podemos fazer uma doutrina baseada em situações que não são plenas do conhecimento da revelação, como ela se tornou nos dias de hoje. Agora, se nós lermos em Deuteronômio 34, verso 5, nós vamos ler aqui só para efeito de conhecimento. Se nós pegarmos aqui o livro Deuteronômio, no capítulo 34, e aqui no verso 5, nós vamos ver o seguinte: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ainda continuando aqui no verso, ele fala assim: e o sepultou num vale da terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Nesse livro aqui, que é inspirado por Deus, que faz parte do Pentateuco, está se dizendo que Moisés morreu. E que foi sepultado lá na terra de Moabe. Então Moisés morreu. Está dizendo aqui na Bíblia. Porém, quando nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, Lucas, no capítulo 9, vamos achar aqui, Lucas, capítulo 9, e versos 28 a 36. Nós vemos assim, presta bem atenção. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se, e a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Nós lemos lá no livro de Deuteronômio que Moisés morreu. Moisés morreu e foi sepultado lá na terra de Moabe. Agora aqui diz que ele apareceu falando com Jesus Cristo, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Veja bem, os senhores, lá no livro de Deuteronômio diz que ele morreu. Não vou nem citar aqui o caso de Elias, porque Elias foi arrebatado num carro de fogo, não fala que ele morreu. Fala que ele foi arrebatado. E provavelmente numa coisa semelhante que vai ser a igreja neotestamentária. Ele não morreu, mas ele foi arrebatado e provavelmente foi transformado, né? Então vamos citar o caso de Moisés. Nesse caso aqui, lá fala textualmente que ele morreu. E aqui fala que eles estavam falando com Jesus Cristo ali no monte. E diz que ele falava da morte dele. Como é que eles sabiam da morte de Cristo se eles tinham morrido já há quase 2000 anos atrás? Como eles entendiam o que estava acontecendo? Isso nós podemos entender, que quando a pessoa parte para a eternidade, ele recebe de Deus uma nova mente, a qual é expandida ao máximo, e ele torna-se conhecedor de todas as coisas, conhece todas as pessoas, de uma tal forma que a sua mente não acha nada diferente nem estranho. Porque ele já sabe, é como se fosse Deus colocasse na pessoa um software total na pessoa, de conhecimento. Então aqui diz que eles estavam falando com Cristo a respeito da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada. E nós cremos nisso, né?
Agora, se aqui está dizendo que Moisés apareceu lá no monte da transfiguração, conversando com Cristo, a Bíblia não pode mentir, isso é uma realidade, isso não é uma lenda. Então como é que as pessoas dizem que a pessoa morre e a alma fica dormindo? Se aqui nesse caso, Moisés, quase 2 mil anos, está conversando com Cristo. Então, meus amigos, a Bíblia, se nós formos olhar pela Bíblia o que acontece, nós vamos ver que a Bíblia é esclarecedora. Agora, o que é preciso é interpretar esses fatos devidamente. Além disso, se nós formos lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, nós vemos uma coisa interessante também, no capítulo 3. Que se nós prestarmos bem atenção no que está falando ali, nós vamos entender muita coisa. Nós não entendemos. Por exemplo, capítulo 3 e verso 6, onde Deus diz assim: Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Ora, no tempo de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido, já estavam sepultados. Seus corpos já estavam decompostos, já tinham estourado pó. Mas aqui diz que Deus é o Deus deles. Agora, se nós formos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 22 de Mateus, nós vamos ver uma coisa muito interessante que está ligada com esse fato aqui. Né? Mateus 22 e versos 31 a 33. Então, Mateus 22, versos 31 a 33. Nós vamos ver uma coisa muito interessante que nós deveríamos prestar bem atenção nisso. 22, 31, diz assim: E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou dizendo, lá em Êxodo 3 e 6. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então vejam vocês que Deus se revela aqui como um Deus dos vivos e não dos mortos. Isso significa que Abraão, Isaque e Jacó, para Deus eles estão vivos, com as suas personalidades, com as suas pessoas, devidamente identificadas lá na eternidade onde eles estão vivos para Deus. E é o que está dizendo a palavra de Deus. Então como é que se diz que a pessoa morre e a sua alma fica dormindo na sepultura? Que a pessoa não tem mais consciência de nada, como diz lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Lógico, em Eclesiastes 9, verso 5 está falando do ponto de vista de cá. A gente olha para uma pessoa que morreu, ele está na sepultura, ele não sabe de nada. Ele não tem entendimento de nada, não sabe o que está acontecendo, porque ele está na sepultura, morreu, acabou. Os órgãos do sentido com os quais ele tinha percepção desse mundo, morreram. Agora, a sua parte imaterial, espírito, alma, essa continua na eternidade. Tão consciente como nós estamos aqui. É isso que está falando aqui. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus dos vivos. Então, se estas pessoas estão salvas, e as que morrem hoje também salvas, estão na eternidade, se eles estivessem desse jeito, mortos, no esquecimento e tudo mais, Deus não era Deus deles, porque Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo, conforme esse versículo que nós lemos aqui. Então isso daqui é uma realidade, nós não podemos fugir do que está na palavra de Deus. Uma exegese correta, em que leva em consideração estes versos, nós não podemos ter uma outra interpretação, a não ser que as pessoas que morrem estão na presença de Deus, estão vivos junto com Ele, e Ele é Deus dos vivos. Agora, baseado nesses versos aqui, nós poderemos concluir, sem nenhum problema, que Moisés está vivo e consciente para Deus na eternidade. E embora o seu corpo tenha sido decomposto há centenas de anos atrás, e junto com ele todos que foram salvos, da mesma forma. Agora, baseado nisso, nós podemos ter absoluta certeza de que a aniquilação do ser na morte, propagada por essa falsa doutrina do som da alma, não se sustenta. Biblicamente falando, não se sustenta. Agora, para nós entendermos
o que se passa do outro lado, precisamos ler e interpretar um texto que é muito mal compreendido e muito mal ensinado também. Esse texto diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Esse texto de Lucas, ele é entendido como se fosse uma parábola. Porque os editores colocam em cima a parábola do rico e do Lázaro. Na realidade, aquele texto, os editores, não condiz com a realidade desse texto. Porque em uma parábola, uma das coisas que nós não vemos em parábola é uma pessoa ser chamada pelo nome. E nesse caso aqui nós temos um nome, Lázaro. Ora, então isso daqui não é uma parábola. Mas como Jesus Cristo, lá na eternidade, ele contempla o mundo espiritual e contempla o mundo físico, ele vê o que acontece lá e ele pode, com autoridade, dizer o que está se passando naquele lugar. Agora, isso daqui na realidade é uma descrição real do que na época do tempo aconteceu, que Jesus Cristo havia observado. Então, 2 homens morrem. Um vai para o paraíso, chamado seio de Abraão, e outro vai para o Sheol Hades, que é o mundo dos mortos. E lá fica em tormentos, enquanto o seu corpo está na sepultura. E lá, naquele lugar, ele sente o tormento no fogo, sente sede e se lembra dos seus familiares. Alguns intérpretes dizem que isso é apenas uma alegoria, pois seria ridículo uma pessoa estar no paraíso assistindo o sofrimento dos condenados lá embaixo. Agora, estes teólogos que falam isso, e fazem até um pouco de zombaria contra esse tipo de interpretação, eles tinham que entender que na realidade Jesus descreve isso para nós de uma forma didática. Porque para que nós possamos compreender a realidade da eternidade. Não significa que as coisas funcionem exatamente assim. Mas ele colocou isso de uma forma que nós possamos entender. Por quê? Porque a relação tempo-espaço na eternidade não é igual à relação de tempo e espaço nesse mundo que nós vemos. Ora, se neste mundo
As relações de tempo e espaço já são passíveis até de incompreensão pela sua alta complexidade, né? Como é que nós vamos entender a relação tempo e espaço na eternidade? Primeiro, se havia um abismo entre eles, muito grande, ele diz que via ao longe, ele via Lázaro, filho de Abraão. Como é que ele falava aqui? Eles escutavam lá perfeitamente, se havia um grande abismo, uma grande distância. Então nós já vemos aí que o problema da distância geográfica, distância espacial não é levado em consideração. Então o que nós vemos é que essa relação tempo-espaço na eternidade é diferente da relação tempo-espaço do nosso mundo. Por isso que a gente tentar julgar isso daí, uma coisa tão extraordinária como essa, do mundo espiritual, com um raciocínio tão linear e tão material, não tem nenhuma sabedoria. A pessoa não tem condição de analisar uma revelação através só de parâmetros terrenos, ou daqui da Terra. Então, se nós levarmos em consideração que esse texto é uma revelação real do mundo espiritual, e eu creio nisso tranquilamente, nós podemos tirar várias lições. Agora, só uma pequena parada aqui. O grande problema hoje é que a teologia liberal, ela invadiu as igrejas, invadiu os seminários, e a teologia liberal, ela descarta as coisas sobrenaturais. Então eles ficam preocupados apenas, né, com os fatos daqui desse mundo, materiais. E eles, os teólogos liberais, geralmente, eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Então, nessa procura de onde está a palavra de Deus, dentro da Bíblia, ou dentro das Escrituras, como eles dizem, porque eles afirmam que a Escritura não é a palavra de Deus, eles já estão há mais de 200 anos fazendo esse trabalho através de um sistema de interpretação que eles chamam de histórico crítico, tentando separar a revelação de Deus, ou a palavra de Deus verdadeira, daquilo que não é a revelação de Deus, dentro da Bíblia. E nesses 200 e poucos anos chegaram a nenhuma conclusão. Essa é a verdade. Agora eles descartam totalmente a sobrenaturalidade das revelações de Deus ou do mundo espiritual. Então, se a pessoa chegar a este ponto, não tem mais como ele crer naquilo que a Bíblia revela. Porque Jesus Cristo mesmo disse: se errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então o poder de Deus é uma coisa que está além da nossa imaginação. Nós não podemos raciocinar em termos de, vamos dizer assim, explicar o que é o poder de Deus. Nós temos que aceitar isso pela fé, né? Então, se nós então temos esta compreensão plena de que o poder de Deus é uma coisa que está acima das nossas próprias imaginações, do nosso próprio raciocínio e da nossa própria lógica, e nós aceitarmos pela fé de que esta é a palavra de Deus e que o que ela fala aqui é uma realidade, né? Nós vamos então, desse texto que nos mostra, nos abre a cortina do mundo espiritual, nós podemos tirar diversas lições importantes. Primeiro, na morte o justo é levado ao paraíso pelos anjos, que são espíritos ministradores, que eles trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então Deus tem seu exército de anjos nessa terra, que eles trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então estes seres, chamados anjos, mensageiros de Deus, quando uma pessoa que é salvo, que é justo, ele morre, estes seres levam essa pessoa para o paraíso. O paraíso não é o céu ainda, mas é um lugar de descanso, é um lugar da presença de Deus, é um lugar de espera, até que haja a primeira ressurreição. Uma outra coisa é que quando a pessoa chega neste lugar, ele desfruta de uma paz, uma plenitude de prazer que não se pode descrever com palavras humanas. Porque quando ele sai deste mundo e o seu ser imaterial e espiritual adentra na eternidade, esta pessoa que foi purificado pelo sangue de Cristo em todas as suas instâncias, onde todas as sensações de sofrimento, experiências de sofrimento,
lembrança dos seus antigos pecados, tudo aquilo que pode trazer problema, a saudade, o sentimento de perda, todas essas coisas foram tirados do seu espírito pelo sangue de Cristo. Então, quando a pessoa é liberado do corpo após a morte, ele já assume essa plena perfeição que veio através da sua salvação, e ele sente uma realização plena da tal maneira que a felicidade dele é uma coisa real, porque nesse mundo aqui não tem felicidade. Não tem. Então a pessoa se sente completamente liberado da saudade, da tristeza, da dor, do sofrimento, do remorso, da sede, da fome. Ele fala, nunca mais terão sede, nunca mais terão fome. Quer dizer, são pessoas que estão plenificados em Cristo. Porque esta é uma das verdades que a palavra de Deus prega. Quando fala assim, por exemplo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é uma das promessas do Evangelho. É por isso que quando morre uma pessoa que é salva, não precisa de colocar a vela do lado do seu caixão. Por que precisa de vela? Dentro dessas religiões que usam este sistema, é para iluminar o caminho do morto lá na eternidade. Mas acontece que a pessoa que morre salvo, ele está sob a promessa de Cristo e diz, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele não precisa de velas, não precisa de nada. Porque a luz de Cristo, Cristo disse, eu sou a luz do mundo, está com ele. E na eternidade ele está no caminho de luz, não precisa de vela aqui na terra para iluminar nada para ele. Essa é uma das realidades. Agora, e nesse lugar também se torna real a realidade da purificação do Cristo em todo o seu ser. Porque os seus pecados foram perdoados. Ele foi purificado das suas maldades. Ele passou uma vida se preparando para este dia. Assim como uma pessoa se prepara para uma viagem. Ele foi limpo pela palavra que ele ouviu todos os dias da sua vida. Ele foi uma pessoa que serviu a Deus com sinceridade. Quando ele aceitou Cristo como Salvador da sua alma, ele teve o seu nome escrito no livro da vida. Ele passou por uma metamorfose interior, onde aquela velha criatura que antigamente vivia neste mundo, essa morreu. E agora ele assume como uma nova criatura, como está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Porque se uma pessoa está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então esta realidade que hoje nós vemos na palavra de Deus, ela se torna uma coisa concreta na vida da pessoa. Ela já é antes de morrer. É por isso que uma pessoa, quando ele aceita Cristo, que ele se arrepende de verdade, ele muda toda a sua vida. Toda a sua escala de valores é diferenciada. Agora ele não é mais aquela pessoa que ele era antigamente. Ele passa a ser uma pessoa diferenciada. Então, esta purificação, que já começa a fazer a metamorfose do ser aqui nesse planeta Terra, debaixo do Sol, após a morte, ele é totalmente remodelado por essa verdade, por essa palavra. Então ele é uma pessoa que vai para o outro lado com luz, com paz, com alegria, sem nenhum tipo de sofrimento, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Então aqui diz que o sangue de Cristo, ele purifica as nossas consciências das obras mortas. Nós vemos, por exemplo, lá o rico, lá no inferno, no Hades, no Sheol Hades, que é o mundo dos mortos, onde ficam os perdidos. Ele estava atormentado por fogo que vinha de fora. Ele estava numa chama sendo queimado. Mas internamente ele tinha uma grande sede, ao ponto que ele pediu para que Lázaro, que era um mendigo cheio de lepra, um mendigo asqueroso lá na terra, né? Agora ele não tinha mais nenhum problema de nojo com o mendigo, não tinha nada. Ele pedia que ele molhasse o dedo dele e colocasse na língua dele, porque ele tinha muita sede. Além dessa sede infernal que ele sentia por dentro, ainda tinha o problema da preocupação com as suas famílias que tinham ficado de fora. Porque lá no Hades agora, ele estava plenamente consciente da realidade espiritual, da perdição e da salvação. Que aqui na Terra ele nunca se preocupou com isso.
Porque as pessoas que estão aqui na Terra hoje, o que acontece? Eles estão comendo, bebendo, vivendo, se divertindo. Eles não têm nenhuma preocupação quanto ao mundo espiritual, porque para eles isso não tem nada a ver. Não existe isso aí para eles. Até que eles morrem. E chegam do outro lado, aí eles passam a ter a plena consciência disso. Mas aí não tem mais o que fazer. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Agora, se a pessoa foi purificada pelo sangue de Cristo, então todas aquelas impressões que a alma tirou do corpo e gravou no espírito, como a fome, a sede, que são fatores essencialmente biológicos e fisiológicos, não espirituais, porque lá no inferno onde ele estava lá, mesmo que colocasse água na boca dele, não adiantaria nada, porque a água material não aplacaria a sede de um espírito. Na eternidade, a única coisa que aplaca a sede da pessoa é Jesus Cristo. Ele falou, aquele que me segue nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Quer dizer, a fome da pessoa espiritual, a sede da pessoa espiritual, na eternidade, só Cristo pode satisfazer. A água não adiantaria nada, poderia pôr um mar dentro da boca dele, ou rios inteiros, que não resolveria nada. Porque ele é um ser espiritual que está lá, que a água não vai fazer nenhum efeito. Aquela sede que ele sentia foi a sede que a alma, enquanto ele estava vivo, essa sensação de sede, que é um impulso fisiológico do corpo, ela fixou no espírito dele. Agora, sem a purificação da salvação e do sangue de Cristo, lá na eternidade isso aparece com toda a sua força. E não há como satisfazer isso. Então, essa é uma das realidades. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas nesse presente século, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Título capítulo 2, versos de 11 a 14. Então aqui tem verdades tremendas nesse verso. Né? Porque aqui diz que a graça de Deus, o que é a graça? A graça é alguma coisa que nós não merecemos, é um favor imerecido. Então a graça de Deus se manifestou nesse mundo de pecadores, trazendo para eles a salvação a todos os homens, aqui diz. Não é alguns homens, alguns predestinados, alguns privilegiados, como tem algumas doutrinas que ensinam isso daí por aí também. Aqui fala a salvação a todos os homens, e engloba toda a humanidade aqui. Ensinando-nos, essa graça nos ensina que se a gente renunciar à impiedade, né, as concupiscências mundanas, o excesso, né, de desejo pelas coisas materiais, e se nós vivermos nesse século aqui, ou seja, no tempo que nós estamos aqui, com sobriedade, com justiça, com piedade, e aguardarmos a esperança dos bem-aventurados, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, que ele fala aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui diz que o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Então a iniquidade, aquilo que nos leva para o inferno, leva para o mundo dos mortos, para o Hades, que nos traz a morte espiritual, a morte física, a morte eterna, tudo isso daqui, nós somos remidos de tudo isso daí. E além disso, a Bíblia diz, nós somos purificados para Ele próprio, como um povo especial, zeloso de boas obras. Então uma pessoa desse tipo aqui, na outra vida, ou seja, na vida subsequente a essa vida física, ele é uma pessoa feliz. Agora, considerando-se que a alma funciona como um centro processador entre o corpo e o espírito, ela então leva todas as sensações do corpo, né, para o espírito. Ele imprime lá todas as sensações fisiológicas, tais como sede, fome, dor, calor, frio, e também as da própria alma, como saudade, medo, preocupação, desejos, frustrações, etc. Agora, se ao morrer o homem não tiver sido purificado dessas impressões, elas o torturarão por toda a eternidade. Essa é a verdade. Porque
É, além dessa tortura interna ser uma coisa bem real, ela tem uma intensidade terrível, muito maior do que aqui nesse mundo. Agora vamos imaginar então uma pessoa que passou a vida com o vício de fumar, ou de beber, ou ainda de qualquer tipo de drogas. Lá no Sheol Hades, lá no Hades, no mundo dos mortos, onde aquele ex-rico estava, né? Ele vai ter uma intensa vontade de fumar, uma intensa vontade de beber, que vai ser levado até a loucura por isso. Mas ele não tem cigarro lá, não tem bebida. Você já viu uma pessoa drogada quando está com síndrome de abstinência, como ele fica quase louco. Ele endoidece de tanto desejo de usar droga. Ele fica praticamente enlouquecido. Agora pega uma pessoa dessa e amplia isso, talvez 1 milhão de vezes na eternidade. A pessoa querendo fumar, a pessoa querendo beber, a pessoa querendo usar drogas. E não ter nada que alivie esse desejo intenso do seu organismo, ou do seu próprio ser. É uma coisa terrível. Agora, e uma pessoa que praticou crimes, que matou, que estuprou, que roubou, que lesou, um remorso vai roer essa pessoa como um aço das suas entranhas. É algo pavoroso, terrível, um remorso. Aqui, a pessoa quando tem um remorso, ele se suicida. Quantas pessoas fazem mal nessa terra e depois vão se enforcar, se suicidar? Porque não suporta o peso do remorso, da maldade que ele cometeu. Agora, ele procura a morte para aliviar a sua consciência daquele aguilhão do remorso que não deixa ele viver em paz. Agora imagine uma pessoa dessa, cheia de crimes, de maldade na sua vida, do outro lado, a sua memória totalmente alerta, roer ele por dentro pelas maldades que ele fez, ele não tem nem como se suicidar, porque ela não tem outro jeito, ela não tem como morrer. Ele já morreu. Então, o aguilhão, o anzol do pecado vai causar um sofrimento nessa pessoa tão terrível. Ele vai, na realidade, estar em 2 infernos. Ele vai estar no inferno externo, que é o fogo queimando ele, que é a escuridão, que é o pavor da solidão e tudo mais. Mas vai estar com o inferno interno também, que é a sede, a fome, o frio, o calor. O desejo de fumar, de beber, de se drogar e não ter nada que satisfaça essa vontade que ele sente. Além disso, o remorso que vai roer ele dia e de noite. Agora, além disso ainda, outro remorso que ele vai ter é porque ele vai se lembrar das vezes que ele rejeitou os apelos de misericórdia de Deus, da salvação em Cristo, em que ele ele teve a possibilidade de aceitar Cristo como seu Salvador, como Senhor da sua vida, e ele rejeitou, zombou de Deus muitas vezes. Então ele vai se lembrar que ele teve a oportunidade de se salvar, de não estar naquele lugar, mas ele conscientemente rejeitou os apelos de misericórdia de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e morreu naquela situação. Então, vai ser uma coisa pavorosa, não tem nem como aquilatar o desespero de uma pessoa dessa, o sofrimento de uma pessoa dessa, não tem como aquilatar isso daí. Né? Nós podemos ver isso na figura do infeliz ex-rico, que desejava que o ex-mendigo leproso molhasse o dedo na água e lhe passasse na sua língua. Aí nós vemos a situação que a pessoa fica. Isso apenas foi uma coisa que Cristo nos mostrou para ver como a coisa funciona do outro lado. Esta é uma grande realidade que ninguém pensa nisso. Né? Então, quando uma pessoa morre sem a purificação do sangue de Cristo, estas impressões que foram impressas no seu espírito lhe serão como um aguilhão por toda a eternidade. Num horrível sofrimento interior, além do sofrimento externo, do fogo abrasador, desse lugar terrível, além da escuridão, da solidão, do calor, do pavor que ele estará de estar sozinho ali. Então isso é uma coisa que não existe palavras que descreva o terror de uma pessoa que entrar numa situação dessa. Não tem palavra que descreva. Quando uma pessoa morre com Alzheimer, todos pensam que a sua personalidade foi destruída para sempre. Mas de acordo com a Bíblia, apenas a sua personalidade terrena e física, que depende de um cérebro, o foi. No entanto, a sua alma imprimiu toda a sua personalidade no seu espírito.
E assim que a morte libera a sua parte imaterial, a sua personalidade reaparece intacta, com toda a sua potencialidade. E isso para terror daqueles que não foram purificados pelo sangue de Cristo e para a grande alegria e prazer daqueles que são salvos em Cristo. Porque um salvo, um homem que serve a Deus, uma pessoa que serve a Deus, ele pode ter Alzheimer, como muitos têm tido. E a sua personalidade é totalmente destruída enquanto aqui na terra. Porém, quando ele morre, quando o seu corpo cai e a sua parte imaterial sobe, essa parte imaterial ela reassume a sua personalidade de salvo, perfeito, completo, feliz em Cristo, totalmente transformado em glória. Agora, quando não, a pessoa tem um terror terrível, porque ele desce para o Sheol Hades, para o sofrimento, até o dia do julgamento final. Então, de acordo com os versículos que nós temos lido anteriormente, nós entendemos que o sangue de Jesus Cristo e o seu sacrifício perfeito, plenamente aceito por Deus, sacrifício imaculado, nos purificam de toda iniquidade e também de toda mancha de imperfeição que a nossa alma imprime em nosso espírito. E embora não tenhamos uma noção exata do que isso possa significar, saberemos dessa tremenda importância quando adentrarmos no mundo espiritual. Temos alguns vislumbres que a Bíblia nos dá sobre isto. Por exemplo, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116 e 15. A morte de um santo, de um salvo, não é lamentada por Deus. A Bíblia diz que é preciosa para Deus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Apocalipse capítulo 14 e versículo 13. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais mortes, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21 e versículo 4. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 16 a 17. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 aos Coríntios, capítulo 2 e verso 9. Nós vemos aqui coisas tremendas. Primeiro, a morte de uma pessoa salva, para Deus é coisa preciosa. Para Deus é uma coisa preciosa. Não é uma derrota, é uma coisa preciosa. No outro aspecto, há uma promessa que aqueles que morrem no Senhor, eles vão para o descanso, não é, professor? Descanso. E aquilo que ele fez para Deus aqui na terra ficará em memória, porque essas obras o seguirão para os galardões do tribunal de Cristo. E no outro ponto aqui diz que Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima, todo o sofrimento que as pessoas têm passado nessa terra, todas as preocupações, todas as frustrações, tudo isso vai ser, aqui diz, Deus vai limpar toda lágrima, né? Toda a lembrança desse sofrimento vai ser tirada, né? E outra coisa interessante é que não tem choro naquele lugar, não tem pranto, não tem clamor, quer dizer, não há desespero, não há nada. Não há, a dor já não existe mais ali. Nem a dor da saudade, nem a dor física, a dor de dente, não vai ter dor de nada ali. Ali é um lugar de plena perfeição. Aqui diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Veja que lá no Hades, o rico estava com sede. E aqui fala que nunca mais vão ter sede, nunca mais vão ter fome. Nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Quer dizer, o sol, o calor, o frio, nada disso vai afetar a pessoa mais. Ele está livre de todas essas coisas, né? Porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará, ele será de guia para as fontes vivas das águas. Totalmente diferente lá do Sheol Hades, onde as pessoas têm sede e não tem como aplacar essa sede. Agora, resumindo aqui, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e verso 9, ele diz uma coisa que
extrapola, porque não tem como explicar essas coisas devidamente nesse plano físico. Não há palavras que podem descrever essas coisas devidamente. As coisas que o olho não viu. Quantas coisas tem nessa terra que nos chama a atenção, que nos causa admiração. No mundo natural, no mundo dos homens, da tecnologia, no mundo das artes, na natureza. Nós vemos coisas que são realmente de uma beleza que não dá para se descrever. Então é que as pessoas passam a vida inteirinha só atrás dessas coisas. Mas aqui diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, quantas coisas lindas tem nessa terra. Música clássica, tanto tipo de música, de som da natureza, canto dos passarinhos, o murmurar das águas, de uma cachoeira, o som da chuva, do vento. Quer dizer, tanta coisa que a gente tem aqui, mas ali tem sons que nenhum ouvido nunca ouviu. É coisa realmente de extrapolar as imaginações mais férteis desse mundo.